pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada, a gente analisou como é que um dipolo elétrico responde à aplicação de um campo elétrico externo em cima desse dipolo elétrico. Então, se o campo é não homogêneo, surge uma força, que eventualmente vai estar ligado com a translação desses dipolos. Mas mesmo no caso em que o campo elétrico é homogêneo, em princípio você vai ter um torque, então você vai ter uma tendência de giro dos dipolos elétricos, de modo que há uma tendência a alinhamento entre o dipolo elétrico e o campo que você aplica nele. Esses aspectos qualitativos são importantes para a gente entender agora, como é que um material dielétrico, então um material que é formado por moléculas, átomos, etc., por estruturas, como é que esse material responde à aplicação de um campo elétrico e, enfim, como é que fica a produção de campo elétrico por esse material e essas propriedades que estão ligadas a materiais dielétricos. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar, e pensando do ponto de vista qualitativo, é que materiais dielétricos em geral, a gente pode classificar esses materiais em termos de moléculas que são polares e moléculas que são apolares. Um material qualquer pode ser feito por uma composição de moléculas polares e apolares, mas se a gente investigar, ter uma ideia de como é que ficam as coisas quando a gente tem um caso polar e o caso apolar, o resto a gente vai conseguir entender. E na verdade a parte qualitativa ela é razoavelmente simples. Então, nosso interesse agora é estudar materiais dielétricos. E aí, que são, pensando assim, são polares, já tem dipolos. Bom, dipolos elétricos no caso, E apolares, que em princípio não tem dipolos. Então a gente vai analisar como é que fica do ponto de vista qualitativo a resposta que esses materiais apresentam quando você aplica um campo elétrico neles. Então, digamos que a gente tenha um material polar, primeiro. Então, vamos pensar aqui do material em duas situações. É o mesmo material, mas em duas situações diferentes. Primeiro, polar. Bom, e aí, deixa eu cortar um pedaço aqui do meu material, porque ficou muito grande e eu não consigo desenhar. Bom, então, é um material polar. E daí, vamos pensar em duas situações. As situações são com campo externo, sem campo externo. Então, primeiro eu vou desenhar com campo externo. Então, digamos que a gente pegue aqui e aplique um campo externo. E aqui, nesse caso aqui, o campo externo é 0. Então eu apliquei um campo externo e esse campo externo eu apliquei assim, desse jeito. Conforme a gente viu na aula passada, sendo homogêneo ou não, vai aparecer um torque que age em cima dos dipolos elétricos quando você aplica um campo externo. E aí, como o material é polar, ele já tem dipolos. Então, basicamente, a gente está interessado no que os dipolos fazem. Então,
Como esse material aqui tem dipolos, e como tem um torque que age porque tem um campo externo, né, você vai ter a introdução de uma orientação preferencial nesses dipolos. Vai ter uma tendência de giro desses dipolos de forma a tentar se alinhar com o campo externo. Não necessariamente esse alinhamento tem que ser perfeito, mas o ponto é que há a introdução de uma orientação preferencial. Então, os dipolos, eventualmente, alguns vão estar assim, outros vão estar assim, eventualmente algum pode ficar assim, pode até acontecer algum assim, mas a gente vai ter, né, orientações preferenciais desse jeito. E aí a gente tem que lembrar que a gente está falando de um material, né, que tem na ordem, né, de coisas do tipo mol de polos, né? Então aqui, claro, não dá para desenhar tudo isso. Aqui é só uma representação. Fato é que os dipolos ganham, né, uma componente, né, vetorial que tem uma orientação preferencial que é paralela ao campo externo e preferencialmente no sentido do campo externo. Tá? Bom, isso aqui são os P's. Né? P's. P's. Aí, né, já que a gente tem uma orientação preferencial desse jeito, se a gente pensar numa certa regiãozinha aqui, a gente podia pensar na somatória desses P's, né? Numa certa região, num certo volume. Um volume suficientemente grande para conter alguns P's, mas suficientemente pequeno para a gente pensar ainda que ele é muito pequeno. Tá? Então, se a gente pensar nisso daqui, essa somatória de P's aqui, né, não vai mais a zero. Né? Se a gente pensar, por exemplo, nesses caras aqui, né, ele vai ter um valor, né, uma contribuição preferencialmente na direção do campo externo e no mesmo sentido. Né? Eles não estão distribuindo de forma aleatória quando você pega e aplica um campo externo. Então, quanto vai dar isso aqui, na verdade, depende um pouco, né, de algumas condições. Então, se um campo externo é muito intenso, você vai orientar mais. Se ele é pouco intenso, né, vai orientar menos. Tá? Mas o fato é que a gente pode pensar nessa somatória de pesos aqui como sendo diferente de zero. Mas tem uma outra coisa que é importante, que é o campo elétrico que esses dipolos produzem. Então, pensando, né, na realização física de um dipolinho, cada momentinho de dipolo aqui, a gente pode pensar que aqui tem uma carga negativa, aqui tem uma carga positiva, e aí, pensando, né, o que seria a parte mais importante, que é o campo mais intenso, se aqui é menos e aqui é mais, o campo elétrico vai ser orientado para baixo, oposto a P, e na região central é onde ele é mais intenso. Então, pensando na intensidade dos campinhos desses dipolos, né, já que os P's têm uma orientação preferencial paralela com o campo externo e no mesmo sentido, os campos de dipolo também têm uma orientação preferencial paralela ao campo externo, só que é no sentido oposto. Né? Então, se a gente pensar assim, né, a somatória dos campinhos de dipolo aqui dá diferente de zero e, em termos de orientação, né, a gente vai ter um campinho de dipolo I aqui. Bom, ED, campo de dipolo. Somando os campos de dipolo, né, para uma certa regiãozinha, a gente vai ter o campo de dipolo, esse campo é diferente de zero e preferencialmente ele é, então, agora para baixo. De modo que o campo elétrico total nessa região aqui, que é a soma desse com esse, o campo elétrico total, na verdade, vai ser menor que esse. Né?
a gente tem, né, uma diminuição no campo elétrico causado no material pelo fato de você ter aplicado um campo externo, ter dipolos, eles se orientarem, eles produzirem campo, o campo ser orientado também, só que no sentido oposto. Então o campo total nessa região é a soma de todo mundo, dá menor que o campo externo. Então o campo diminui, né, de intensidade. Qual que é a diferença com relação ao que acontece aqui, né? Então, pensa agora que a gente desliga o campo externo lá. A gente desliga o campo externo. Então não tem nada que mantenha os dipolos orientados. Mas eles estão sujeitos à interação entre eles, mas também a questão de ter temperatura envolvida no problema, né? Então, existe, né, uma tendência natural a você produzir uma desorientação desses dipolos, né, que tem a ver com termodinâmica, um processo termodinâmico. Então, depois de um certo tempo, né, você vai ter dipolos orientados, né, de forma aleatória. Então você pode ter um cara para cá, esse aqui, para cá também, esse aqui pode ser para baixo, aí pode ser para cá, para cá, para lá e para cá, né? Então, eles estavam assim, você aplicou o campo, eles têm uma tendência de orientar. Você desligou o campo, eles tornam a ficar desse jeito. Qual que é a importância da diferença? É claro que a gente tem que pensar na ordem 10 na 23 dipolos. Então, com o campo externo, o que vai acontecer? Se a gente pensar na somatória dos momentos de dipolo, agora aqui dá zero. Por quê? Porque você tem uma orientação nenhuma, né? É uma orientação aleatória entre os dipolos. E aí, o campo dos dipolos aqui também é zero, porque eles estão orientados de qualquer jeito. E aqui, então, né, esse é zero, porque eu não liguei, esse é zero também, o campo elétrico é zero, né? Tem mais uma outra grandeza que é importante que a gente já vai falar, né, que é uma densidade volumétrica. É isso dividido por volume. Então, aqui, isso dividido por volume dá diferença de zero. Aqui, isso dividido por volume dá zero, né? Então, no caso polar, que já tem dipolos, né, ao aplicar um campo externo, você introduz uma orientação preferencial nos dipolos, introduz também uma orientação preferencial para o campo dos dipolos, de modo que, na verdade, o campo elétrico total diminui. O campo fica menos intenso. Isso quando é polar. Agora vamos pensar no que acontece quando ele é apolar. Bom, então, mesma ideia. Tá lá o material, antes, depois, tá? Bom, se o material ele é apolar, então agora vamos falar aqui do apolar. E a mesma coisa, né? A gente vai, aqui nessa situação, a gente vai aplicar um campo externo. Mas primeiro pensa aqui. É um material apolar, ele não tem dipolos, né? Não tem dipolos de origem, né? Então, por exemplo, isso aqui é água, por exemplo, né? Aquele ali pode ser CO2. São dois átomos, né? Mas a forma geométrica da molécula faz com que, nesse caso, haja um dipolo elétrico, nesse caso não haja, né? Mas o fato de ser apolar não quer dizer que você não tenha cargas nas ligações entre os objetos, né? Então, por exemplo, o CO2, né, você tem o C, que se liga a dois oxigênios, eles estão, né, em linha, né? E aí, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Na verdade, pensando na ligação CO, né, o oxigênio fica mais próximo do carbono do que fica do oxigênio. Só que do outro lado tem um outro oxigênio que também é mais eletronegativo. Então, se a gente pegasse a molécula e cortasse no meio, a gente teria sim um momento de dipolo para CO. CO tem dipolo, né? Só que aí, vetorialmente, você tem um dipolo por um lado, CO, e também de mesma intensidade para o outro, a soma vetorial dá zero. Então, pensando assim, de um modo bem simplista, você puxa os
os elétrons, né, no CO, mais para o lado do O, mais para o lado do O, só que puxa para os dois lados. Então o centro geométrico dessas cargas, na verdade, coincide com o centro geométrico das cargas positivas, né? Então se a gente fosse desenhar uma coisa assim, a gente tem aqui, né, pensando num carinha só, né, tem um centro geométrico de cargas positivas e tem um centro geométrico tem um centro geométrico positivo e tem um centro geométrico negativo. Tem um centro geométrico negativo. De modo que um material apolar, basicamente, o centro geométrico positivo coincide com o centro geométrico negativo. E daí não tem um dipolo, né? E aí isso acontece para todos eles, né? Só pensando num só. Mas quando a gente, então aqui, se a gente pensar aqui, o somatório dos momentos é igual a zero, porque não tem momentos, inclusive. E também o campo dos dipolos também é zero, porque não tem dipolos. Agora, quando a gente pega e aplica um campo elétrico, então a gente vai ter que há uma, por causa que você tem um campo elétrico, então você vai ter um campo elétrico agindo em cima das distribuições de carga, em cima da positiva e em cima da negativa. Quando você tem campo elétrico, você vai ter força, então força na distribuição de carga positiva e força na distribuição de carga negativa. Você vai então deslocar uma com relação à outra. Então a gente vai ter algo assim, vai ter uma distribuição aqui que é a positiva, que vai subir porque o campo elétrico está agindo desse jeito, e a gente vai ter uma distribuição de carga negativa. O quanto afasta não precisa ser muito, é só afastar qualquer coisa que não seja zero. Daí você vai ter um momento de dipolo. E aí nesse caso a gente vai ter um momento de dipolo que vai ser assim. Isso acontece com todas, né? Todas as moléculas. Então, esse afastamento aqui dos centros geométricos das distribuições de cargas positiva e negativa gera um momento de dipolo. Então ele não tinha um momento de dipolo, diferentemente do caso polar, mas aparece. Então lá a gente tem um dipolo intrínseco, aqui tem um dipolo induzido. Como aparece um P, vai aparecer também, né, uma somatória de P's que vai ser diferente de zero, vai aparecer um campo dos dipolos que é diferente de zero, o campo total continua sendo o externo mais o dipolo, e de novo acontece que o campo é menor. Por quê? Por causa que os dipolos são orientados, na verdade, do mesmo jeito que lá, no caso apolar, né? Então, aqui também vai aparecer um ED. Então veja que no caso dos materiais, seja polar, seja apolar, a resposta qualitativa é a mesma. Aplicou um campo elétrico externo, orienta parcialmente os momentos de dipolo elétrico. Com isso, introduz uma orientação preferencial para os momentos de dipolo elétrico, introduz uma orientação preferencial para os campos de dipolo elétrico, faz com que o campo elétrico total, no final, seja reduzido. Tá? Por isso que os materiais são chamados de dielétricos, porque dia vem de contra, a resposta é contrária. Então o campo elétrico diminui de intensidade. Tá? Então a parte qualitativa é igual para eles, né? Seja polar ou apolar. Né? Eventualmente um responde mais do que o outro, depende das moléculas, depende dos pesos, enfim, mas a parte qualitativa é a mesma. E aí, como eu falei, isso daqui, né, a somatória dos momentos,
a gente define uma grandeza associada com isso. Então, para fazer uma descrição quantitativa, aí a gente precisa criar uma grandeza que é a polarização. Então, basicamente, a gente tem que a polarização é uma densidade volumétrica, somatória dos momentos de dipolo, então um vetor, né, dividido por volume que você está considerando. Então a gente pode até pensar em algo como isso daqui, né? Do ponto de vista de realização física, não dá para pensar assim porque os dipolos, né, não dá para fazer uma diferencial de dipolo. Mas a ideia é essa. Então, se a gente pensar num elemento dV do teu material, né, ele vai ter associado com esse momento dV, esse volume dV, tem uma polarização Pzão e tem um momento de dipolo que é dP. Nota que antes de aplicar o campo, né, Pzão é zero. Aqui é zero, lá também, né? Depois não é mais. Então, se a gente pensar no material, a um dV, a gente tem um dP, momento de dipolo elétrico associado, e a associação envolve a polarização. Tá? Então, pensando agora, né, o que a gente viu algumas aulas atrás, a gente pegou e expandiu o potencial elétrico, né, de uma distribuição de cargas em termos de um termo de monopolo, dipolo, quadrupolo, etc. Né? A hierarquia é primeiro o termo de monopolo, daí depois termo de dipolo, depois os outros. O termo mais importante é o primeiro não nulo. Então, se a gente pensar num material qualquer, né, seja polar ou apolar, no potencial elétrico associado com esse material, o primeiro termo seria o termo de monopolo. Né? Então, caso haja uma densidade de carga volumétrica no material, uma densidade de carga, não precisa ser volumétrica, mas caso haja uma densidade de carga no material, né, o primeiro termo do potencial gerado por esse material vai envolver o termo de monopolo. O próximo é de dipolo. E o termo de dipolo existe. Tá? Então, ainda que o termo de monopolo não exista, o termo de dipolo vai existir. Por quê? Por causa que, tendo ou não tendo dipolos de origem, o campo externo ou orienta ou produz dipolos. Tá? Então, a gente, para considerar o potencial elétrico de um material, a gente precisa considerar o potencial elétrico gerado por dipolos e, eventualmente, o termo de monopolo também.
Então, a gente pode pensar no seguinte: um elemento de volume vai ter um potencial elétrico que está associado com a existência de carga nesse elemento de volume, que dá um potencial do tipo monopolo, que é esse aqui. Mas também vai ter um potencial de dipolo, associado com o elemento de dipolo que existe nesse volume, que a gente já viu que é dado por essa expressão aqui. E aí, só para ilustrar, né, em termos de figura, a gente tem lá um material que tem um certo volume V. Nesse material tem uma densidade ρ. Nesse material também tem polarização P. Bom, não sei como é que ela é, pode ser qualquer jeito. Daí tem um elemento de volume dV. Um observador está em algum lugar, R, e o elemento dV está em algum lugar, R'. Nesse dV tem carga, que é ρdV. Nesse dV tem momento de dipolo elétrico, que é Pzão vezes dV. A carga líquida que tem aqui gera o termo de monopolo. O momento de dipolo elétrico desse dV gera o termo, né, de dipolo elétrico. Isso dá o potencial elétrico gerado no ponto R lá. E aí o potencial do material, a gente tem que integrar tudo isso. Então, o potencial em R vai ser 1 sobre 4 pi ε0 integral de volume do ρ de R' sobre R bom, que a gente vai escrever assim, porque a gente escreveu dq é ρdV, mais 1 sobre 4 pi ε0 também aqui, P, que é de R', bom, aqui, escala R sobre R ao cubo, deveria, só para a gente ficar claro que a integral é em R', né? 1, 4, 3. Daí agora a gente quer trabalhar com essa expressão, né? Então, substituindo dp, né, por Pzão vezes dV, integrando, dá isso aqui. Só para não esquecer, Rzão é R menos R'. Então agora a gente quer reescrever aquela expressão lá. Na verdade, a gente quer trabalhar com a segunda integral. Então, a primeira coisa é gradiente de 1 sobre R é menos R sobre R ao cubo. Nessa expressão 144, esse operador é em coordenadas R. Mas a gente também tem o seguinte: gradiente linha de 1 sobre R vai ser aí agora R sobre R ao cubo.
onde o nabla linha opera em coordenadas R'. Né? Isso aqui fica para verificar. Então, a gente pode... Isso é menos isso, mais isso é isso. Então isso... Né? Ou então isso é menos isso. Então, nabla de 1 sobre R é igual a menos nabla linha de 1 sobre R. E usando isso lá, né? Então, V de R é 1 sobre 4 π0 ρ de R' sobre R mais integral P escalar nabla linha de 1 sobre R. Lembrando que o P é de R'. Dv'. Daí agora a gente calcula isso aqui. P de R' sobre R. Então isso aqui vai dar. É um divergente de produto. Dá 1 sobre R. Divergente linha de P, que é a função de R', mais P, que é de R', escalar gradiente linha de 1 sobre R. Bom, o P escalar nabla linha de 1 sobre R tá lá. Então a gente só quer trocar as bolas ali. Então, P escalar nabla linha de 1 sobre R, escalar não, para escalar gradiente, é igual a divergente linha de P sobre R menos o divergente linha de P sobre R. Tá, e agora a gente pega isso e usa lá. Então, voltamos lá em 1,4. Então, V fica 1 sobre 4 π0 integral do ρ de R' sobre R dv'. Aí a gente pega isto e joga lá. Mais, vou colocar só, trocar na ordem aqui, menos integral de volume do divergente linha do P sobre R dv', mais, opa, faltou 1 sobre 4π aqui, 1 sobre 4 π0, 1 sobre 4 π0 integral sobre V do divergente linha de P sobre R.
Bom, aí esse termo aqui, integral de volume do divergente de alguma coisa, a gente pode usar o teorema do divergente. Então, usando o teorema do divergente em 148, a gente tem o seguinte: V de R é igual a 1 sobre 4 πε0, ρ, que é de R', sobre R, mais 1 sobre 4 πε0 integral de V, e aí a gente escreve aqui com menos. Tá assim. Linha. Então eu coloquei o menos aqui. Mais 1 sobre 4 πε0, e aí é uma integral de superfície. Fechado. Do P de R', escalar N normal à superfície, sobre R ds'. Bom, quando a gente olha para esse negócio, a gente tem que lembrar o seguinte: cada termo desses é um potencial elétrico. Cada termo desses tem 1 sobre 4 πε0 aqui. Cada termo desses tem uma dependência do tipo 1 sobre R. Então, pensando aqui direto nesse, né? Esse aqui com esse é integral em V'. Logo, isso aqui é uma densidade volumétrica de carga. Tem unidade de Coulomb por metro cúbico. Então, necessariamente, isso aqui também tem unidade de Coulomb por metro cúbico. E esse aqui tem unidade de Coulomb por metro quadrado. Então, a gente pode associar densidades de carga de polarização a esses termos aí. Então a gente tem uma densidade de carga polarização que é volumétrica, que é ρP, que é menos divergente do P, né? Então, nada linha, P de R', né? Mesma variável. E uma sigma P, que é P escalar N, que é a densidade superficial. Então, quando você tem um material polarizado, que tem uma certa polarização P, vai surgir nele duas densidades de carga de polarização. Uma volumétrica, outra superficial. Superficial, então, vai existir na superfície do material, né? E aí, aquela expressão 149... vai ficar assim.
potencial associado com a densidade de carga líquida, carga livre que a gente chama. Daí, um potencial associado com a densidade volumétrica de carga de polarização, que é ρP, que aparece porque tem polarização. E, eventualmente, com uma densidade superficial de carga de polarização. Então, o potencial gerado pelo material tem relação com a densidade de carga de polarização, com a densidade de carga líquida, com a densidade de carga de polarização volumétrica e com a densidade de carga superficial. É uma contribuição dos três fatores. Tá? E aí a gente então tem isso daqui. Tá? Bom, então a gente conseguiu escrever o potencial gerado por um material dielétrico. Né? Daí uma pergunta tá, mas aqui a gente tem polarização. Como é que o material tem polarização e como é que eu acho esse negócio, enfim, né? Bom, nesse ponto, no momento que a gente está agora, isso não importa. O que importa é que a gente tem uma expressão, né, para o potencial, dado que você supostamente conhece a polarização do material. Depois a gente vê como é que a gente pode relacionar essas coisas e tal, né? Mas no momento a gente chega na expressão 151, está lá o potencial para o material, né? E a gente pode encontrar isso então, supondo que você saiba, né, polarização e ρ. Então, tá aí, formalmente é isso aí. Tá? Bom, pessoal, na próxima aula a gente faz alguns exemplos, né, para calcular essas coisas, né? Eventualmente então, a gente vai calcular o potencial de um material, dado que você conheça aquilo lá, e a gente continua no desenvolvimento, né, do formalismo para materiais dielétricos. Tá? Então, pessoal, obrigado, até a próxima. Se gostou, dá um joinha, ajuda a gente no canal e até a próxima. Tchau!